CNN. Olá, agora são 2h01 pelo horário de Brasília. O CNN Sábado começa com uma notícia urgente. Uma pessoa morreu e outras 15 foram atingidas pela queda de parte de um cânion em Capitólio, Minas Gerais. Segundo as informações que ainda são preliminares do Corpo de Bombeiros, a rocha atingiu 3 embarcações. Essa imagem, como vocês podem ver, é impressionante, mostra o momento em que o cânion se desprende e acaba atingindo, pelo que a gente consegue acompanhar, 2 embarcações só nessa imagem. Mas no cantinho a gente tem uma terceira embarcação. A gente consegue ouvir os gritos das pessoas que acompanhavam. Os bombeiros disseram que reforços de 2 cidades estão indo para o local neste momento e que, além do batalhão de operações aéreas, mergulhadores estão se mobilizando para atuar nessa área e procurar vítimas, procurar pessoas que podem estar feridas. A gente lembra que Capitólio é um destino de turismo de natureza. Muitas pessoas procuram o local em várias épocas do ano, não só agora em janeiro, mas nesse momento, inclusive em janeiro, é um período considerado chuvoso. De novembro até março, tem muita chuva por lá. E os principais guias turísticos indicam começar esse passeio de quem vai para Capitólio, inclusive, justamente por um passeio de lancha na água do Lago das Furnas, que é exatamente isso que a gente vê, essas imagens que são realmente impressionantes desse momento em que o cânion acaba caindo, pelo menos em 3 embarcações. A gente vê essas imagens, que são imagens que estão circulando nas redes sociais. A gente tem a informação de que o Corpo de Bombeiros confirmou realmente que isso aconteceu e é o momento da gente conversar, então, justamente agora, com o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o Tenente Pedro Aihara. Junto comigo com essa entrevista também a Tainá Farfã, direto de Brasília, vai conversar com o Tenente. Tenente, muito boa tarde para você. Obrigada por conversar com a gente nesse momento. Você nos ouve bem? Boa tarde, escuto bem, sim. Tenente, essas imagens, então, que circulam pelas redes sociais, que a gente está mostrando nesse momento, elas realmente são de hoje, são do Capitólio, aconteceram hoje. A gente pode confirmar isso? Sim, são imagens que, de fato, elas retratam uma situação acontecida hoje, algumas horas. A região de Capitólio, ali de Escarpas do Lago, é uma região muito buscada nesse período do ano devido ao próprio potencial turístico, né? A gente tem os cânions da região, tem toda essa parte da diversão aquática e a nossa equipe ela foi acionada hoje para fazer esse atendimento, onde nas informações preliminares que a gente tem, né, a gente teria 15 pessoas diretamente afetadas, além de um óbito, né? Essa situação do óbito a gente pode evoluir para pelo Corpo de Bombeiros. Tenente, você pode repetir para a gente, porque travou um pouquinho o seu áudio. Você falava que a gente tem até o momento, então, confirmado um óbito e de que isso pode evoluir para o quê? Tenente, por favor. Pode evoluir para 2 óbitos. A situação no local ela está sendo já atendida pelo Corpo de Bombeiros. A gente já deslocou para o local uma equipe especializada de mergulhadores, especializados nesse tipo de salvamento. Além disso, deslocamos a nossa aeronave Arcanjo 08 para o local. É uma aeronave que tem a possibilidade de remoção, né, aeromédica, nesses casos mais graves, para caso seja necessário também poder trazer essa estrutura das pessoas que estão necessitando de um atendimento mais complexo aqui para Belo Horizonte, que dispõe, né, de uma estrutura hospitalar um pouco mais robusta. Mas, além disso, as nossas equipes já foram reforçadas também com guarnições das cidades de Piuí e Passos, que são unidades próximas que se encontram e permanecemos fazendo todo o monitoramento desse local, uma vez que, pela própria característica, né, da região, a gente tem rochas sedimentares ali, a gente tem uma região que foi bastante afetada pelas chuvas recentemente, a gente acaba tendo uma saturação de água, isso diminui, né, a resistência interna desse material. São rochas que, pela sua própria característica, né, o local, a gente está falando de uma região de cânion, elas têm uma resistência menor a essa atuação da água, dos ventos, e a gente acaba tendo essas rupturas planares, aí, esses movimentos aí de desprendimento de rocha, que nesse caso, infelizmente, atingiram essas 3 embarcações que estavam ali nas imediações no momento da ruptura. Tenente, Tainá Farfã, direto de Brasília, também participa dessa conversa. Tainá, boa tarde para você.
Oi, Muriel, boa tarde para você. Tenente, boa tarde, obrigada pela sua disponibilidade. A gente está acompanhando as imagens, é uma situação gravíssima. Eu imagino que tem várias equipes mobilizadas para poder fazer esses resgates, né? E eu queria que você contasse para a gente quantas equipes estão mobilizadas e se tem possibilidade de novos desmoronamentos. Essa avaliação já conseguiu ser feita por vocês? Quando a gente fala dessa região, é uma região que, pela própria característica, né, por que a gente tem a formação de cânions nessa região? Porque esse tipo de rocha, essas rochas sedimentares, elas são muito mais suscetíveis à atuação da água, do vento, da atuação do intemperismo que a gente chama. Quando a gente tem chuvas nesse tipo de solo, nesse tipo de rocha, a gente tem uma possibilidade muito maior de acontecerem movimentações como essa que a gente observa na imagem, do que em outras rochas, porque a resistência interna delas é menor. A gente tem, né, rochas como gnais, como filito, que elas são rochas que elas se aproximam mais de uma característica, né, mais próxima de areia do que algo mais rígido, mais sólido. Por isso que quando acontece essas chuvas na região, esse tipo de movimentação ele está mais suscetível a acontecer. Nesse momento, a gente permanece fazendo monitoramento, a gente já está com equipes no local. É possível sim que aconteçam novos desprendimentos. Basta a gente lembrar que a gente tem uma região que está muito saturada de água, então a água ela penetra nessa rocha, ela acaba diminuindo essa coesão interna, né? Toda essa questão dessa resistência interna, e acontecem esses desprendimentos. No caso em questão, o que impressiona é que o tamanho do bloco de rocha que foi desprendido ele foi muito grande, e além disso, a infeliz coincidência da gente ter embarcações naquele local ali no momento que aconteceu toda a nossa atuação no local. A gente está com equipes, né, que saíram aqui de Belo Horizonte também, a gente está com as nossas aeronaves lá para poder também remover as vítimas mais graves, caso seja necessário. E, infelizmente, o nosso estado, que é Minas Gerais, a gente está num local que a gente tem várias áreas sob risco geológico. É uma formação de montanhas, de locais, de composição de rocha, em que, infelizmente, nesse período chuvoso, especialmente janeiro, e a gente está num período em que os índices de precipitação são muito altos, esse tipo de ocorrência tende a aumentar e afetar essas pessoas. Por isso que a gente já desenvolve todo um plano de mobilização para em situações como hoje, que aconteceu nesse desprendimento de rocha. A gente também teve o transbordamento do talude lá em Nova Lima, para que a gente consiga, né, reforçar as nossas equipes e atender todas essas demandas que estão surgindo. Tenente, um desprendimento de rocha desse tamanho em Capitólio é algo comum? Não é algo comum desse tamanho, mas esse tipo de desprendimento, nesse tipo de formação de cânions, de falésias, a gente tem estruturas como essa também que se desprendem, também principalmente na região Nordeste, onde a gente tem também uma atuação muito forte do vento, e isso é relativamente comum. Só que o que impressiona nesse caso é que o tamanho do bloco de rocha é realmente um bloco de rocha bastante considerável, né? Isso também se dá, de certa maneira, a questão da quantidade de água que penetrou nessa rocha, essas partículas de água, elas acabam aumentando o peso a qual aquela rocha está submetida, e como são rochas que têm uma coesão interna, uma resistência menor, a gente acaba tendo a possibilidade do desprendimento de blocos maiores, como esse que a gente vê na imagem. Tenente, além dessas 15 pessoas que você trouxe, que foram com certeza atingidas, a gente vê aí pelas imagens que tinham várias outras pessoas ali que viram essa imagem, esse desmoronamento. Eu queria saber se as equipes de resgate já entraram, já estão próximas dessas pessoas, qual que é o estado emocional dessas pessoas, como é que elas estão ali ao redor desse desmoronamento, né? Como é que elas estão sendo acolhidas ali na região? A nossa prioridade nesse momento é a gente conseguir fazer o resgate de todas as vítimas que foram diretamente afetadas, mas naturalmente também existe uma preocupação muito grande com as pessoas que não foram diretamente afetadas, só que estavam nas imediações. As imagens, elas são impressionantes, né? Elas provocam realmente um efeito psicológico muito forte, mas a concentração nesse momento das equipes do Corpo de Bombeiros é conseguir resgatar todas as vítimas que estavam nas embarcações. As imagens aí, se você, né, for verificar no detalhe, no momento em que a rocha ela toca ali não só as embarcações, mas a própria estrutura da água, ela acaba gerando um movimento de onda ali que acaba lançando algumas pessoas que estavam em embarcações próximas, mas que não foram diretamente afetadas pela rocha, muito longe. Então é feito todo um resgate aquático também em relação às pessoas que foram lançadas,
e algumas embarcações que estavam no local naquele momento ali, algumas delas inclusive apoiaram nessa primeira resposta, né? Imediatamente quando aconteceu, algumas lanchas já conseguiram socorrer algumas pessoas, sendo que a maioria delas foram direcionadas para o hospital de Piumhi, que é um hospital da região ali próximo ao local onde isso aconteceu. Tenente, Renata Agostini também participa dessa conversa. Renata, boa tarde. Boa tarde, Muriel. Boa tarde, Tenente Pedro. Para quem costuma fazer esse tipo de passeio, ou para quem, inclusive, planejava visitar Capitólio, esse tipo de evento, ele era possível de ser previsto de alguma maneira, algum tipo de indício, evidência ali na região que indicasse a possibilidade de algum tipo de desmoronamento? Ou se esse tipo de evento, inclusive, pode se repetir no curto prazo, já que houve o comprometimento, né, pelo menos dessa parte ali da rocha? Quando a gente fala de um local como esse, que é um local que, pela sua própria característica de cânion, ele é esculpido o tempo inteiro pela ação dos ventos, da água, isso, nesse tipo de situação, é mais difícil da gente conseguir prever isso em termos gerais pelo seguinte, porque quando a gente tem uma ocupação urbana nesses locais, né, que seria completamente contraindicada pela característica do solo, a gente sempre já faz um mapeamento preventivo nesses locais para poder retirar as pessoas que estão nas imediações, para que as pessoas não ocupem áreas como essa, que são áreas de um risco geológico muito alto. Só que quando a gente fala de um ambiente natural, como é o ambiente, né, de Capitólio, de escarpas, a própria característica da região, ela é decorrente da atuação dos ventos, da água, de todo esse intemperismo. Então, nesses casos, é muito mais difícil poder ser feito esse mapeamento com essa previsibilidade, porque a área ela está constantemente sobre esse efeito. Logicamente que alguns indícios, mais diretamente, na iminência disso acontecer, eles podem ser detectados. Quais são esses indícios? Geralmente, a gente começa a observar infiltrações em locais que não é para acontecer infiltração de água, a gente começa a ver um fluxo de água surgindo em locais da rocha que geralmente não acontece. A gente começa a ouvir também alguns estalos, que é justamente decorrente do movimento de acomodação daquele solo, alguns barulhos. A gente começa a ter alguns desprendimentos e movimentações menores. E o que a gente sempre recomenda à população é que, estando nas imediações, nas proximidades desse local e verificando qualquer indício como esse, de que está acontecendo um movimento de massa, de que o solo, de que aquele relevo ali está sofrendo algum tipo de movimentação, para você abandonar imediatamente o local e aguardar em um local mais seguro. Infelizmente, nesse caso aí, foi uma coincidência de fatores a gente ter essa atuação, né, do intemperismo e também de termos lanchas naquelas imediações, porque se não houvesse, né, aquelas lanchas ali, como a gente está num cenário natural, aquela rocha cairia ali e acabaria compondo, né, o relevo que já existe na região. Tenente, a gente acompanhou nas imagens que muitas pessoas que estavam nas lanchas usavam um colete salva-vidas. Mas a gente viu que com o impacto da queda dessas rochas, muitas acabaram sendo arremessadas. O senhor sabe nos dizer qual que é a profundidade dessas águas do Lago de Furnas? É importante a gente lembrar que a utilização de coletes nessas embarcações é obrigatório o tempo todo, então, assim, em tese, todas as pessoas elas deveriam estar com os coletes, e o que ressalta a importância da utilização de um equipamento como esse, porque numa situação ali, né, imprevisível como essa, às vezes pode ser a diferença entre a pessoa ser lançada e conseguir, né, boiar, mesmo estando lesionada, mesmo estando ali, às vezes, com algum tipo de lesão. Nesse caso, a gente tem uma profundidade muito variável, porque como a gente tem uma formação de cânion, o relevo, o solo, a profundidade não é uma profundidade regular. Então, você tem desde locais que chegam a 7, 8 metros de profundidade, até locais que são muito mais rasos, próximos ali já às imediações da rocha, que a gente chega a 2, 3 metros. Mas, no geral, a gente tem uma profundidade variável, o que fica ainda mais intensificado, porque como a gente está num regime agora de chuvas, a gente tem a cheia dessas águas. Então, o nível de água ele aumenta naturalmente. Mas uma coisa que foi importante, né, a gente destacar que o uso do colete, no caso das pessoas que foram arremessadas, facilitou sobremaneira o resgate dessas vítimas, inclusive por embarcações que estavam naquele local no momento que aconteceu a ruptura da rocha. Tenente, já tinha acontecido alguma queda de rocha nessa dimensão, nessa proporção? E qual que é a altura dessa rocha que caiu?
Sim, já havia. Na verdade, é relativamente comum que esses desprendimentos de rocha aconteçam. Desse tamanho, realmente é algo que impressiona. E, nesse caso, houve a situação de, além da gente ter o desprendimento de rocha, a gente tem embarcações naquele local no momento. Para quem está acostumado aí a viajar, por exemplo, para o Nordeste, às vezes na região de Falésias, de outros locais, as pessoas também observam esse fenômeno, né, de rupturas planares, de desprendimento de rochas. Naquele local ali, a gente tem uma profundidade ali, né, da base ali até o local onde a gente tem a embarcação ali, que é superior ali a 15 metros de profundidade, do ponto mais alto, e ali daquele ponto mais baixo ali a gente tem uma diferença de nível de cerca de 3,5 metros a 5 metros. Tenente, é importante a gente falar também que, na verdade, é um destino muito turístico, é muito procurado, ainda mais essa época do ano, de janeiro também, que as pessoas estão de férias. Explica pra gente um pouquinho como é que é essa região, por que as pessoas procuram tanto esse lugar. A gente viu já nas imagens, que são imagens, as águas são muito bonitas, são cor esmeralda praticamente, mas por que as pessoas procuram tanto Capitólio nessa época do ano e também durante um período que é menos chuvoso? A gente tem esse local sendo muito procurado aqui, principalmente na região, porque como Minas não é um estado, né, que é banhado pelo mar, as pessoas buscam muito, né, os balneários, os rios, as lagoas. E a região de Capitólio é uma região que a gente tem a formação de cânions naturais. É uma região onde a gente tem algumas represas, onde a gente também, né, tem parte do fluxo do Rio São Francisco. Então a quantidade de água e as áreas, elas são muito boas, tanto para navegação quanto para diversão aquática. E pela proximidade de Capitólio com alguns centros urbanos, como Belo Horizonte, como cidades da região, as pessoas costumam ter casas de veraneio ou buscar também Capitólio no final de semana para poder, né, se divertirem nas embarcações. A gente tem uma estrutura de hotéis também, de estabelecimentos muito forte na região. Então, geralmente é um destino muito procurado nos finais de semana, nas datas comemorativas. E agora que a gente está numa época de verão, onde o nível das águas ele aumenta bastante, as pessoas elas procuram muito, principalmente pessoas aqui da região de Minas Gerais, especialmente Belo Horizonte. Tenente, tem estimativa de quantas pessoas estavam presentes ali nas lanchas ao redor? Quantas pessoas estavam no local na hora desse acidente? Olha, na região como um todo, a gente tinha mais de 70 pessoas. O número estimado é entre 70 e 100 pessoas na região, que é uma região que ela é muito famosa ali, porque é um local onde geralmente as pessoas concentram embarcações para poder ver a própria região, que é muito bonita. Vocês podem ver que a estrutura das foz ali realmente é um espetáculo natural muito procurado, mas que foram diretamente afetadas no momento, né, na nossa análise preliminar, por essas 3 embarcações, e o número de vítimas aí até o momento, ele gira em torno entre 15 a 20 pessoas diretamente afetadas. Tenente, quantas lanchas mais ou menos o lago suporta nesse espaço, nesse ambiente que a gente via ali onde caiu esse cânion? Olha, esse é um local assim que a gente consegue ter muito espaço para casa, inclusive nas épocas, né, mais em que o verão o calor está mais intenso, a gente consegue ter nesse ponto específico aí mais de 40, 60 lanchas. Mas isso varia muito também conforme o tamanho das lanchas, dependendo do nível de cheio, a gente consegue ter embarcações de maior tamanho frequentando o local. Como a gente está numa época onde a busca por esse local diminuiu um pouco em decorrência do período chuvoso, a gente não estava naquele momento com um local tão cheio quanto ele costuma estar nessa época do ano. Tenente, a Renata Agostini volta para conversar com a gente aqui. Renata. Tenente, 2 pontos. O primeiro o senhor já explicou bastante aqui, né? Existe um caráter de imprevisibilidade de um evento como esse, que já aconteceu outras vezes. A gente tem aí uma triste coincidência, né? O desmoronamento ocorrer no momento em que as lanchas estavam próximas. A minha dúvida existe algum tipo de distância segura ou que pudesse ser recomendada para que na ocorrência, né, de uma coincidência como essa novamente, as rochas não atinjam turistas? E o segundo ponto o senhor chegou a falar agora de 15 a 20 pessoas, né, numa estimativa preliminar afetadas. Há ali turistas em estado grave que tenham de ser removidos para outros grandes centros? O que a gente já pode falar sobre o estado deles? Olha, em relação à questão dessa previsibilidade, existe uma distância que ela já é observada pelas embarcações, não só para uma situação de possibilidade de desprendimento de rocha, mas principalmente para uma situação da própria estrutura da embarcação ser afetada.
Quando a gente chega ali nas proximidades da rocha, a gente tem formações que elas são mais baixas ali, que se a embarcação ela chega muito perto, o motor ali de popa, ele pode acabar entrando em colisão ali com aquelas rochas menores ali, a gente gerando um dano à embarcação. Então, naturalmente, né, as próprias pessoas responsáveis, elas já observam essa distância. Só que nesse caso em específico, quando a gente está falando de um bloco desse tamanho, realmente, é uma distância que, mesmo ela sendo observada, ela foge, né, um pouco do padrão de desprendimento que a gente tem. O normal é que aconteça um desprendimento, sim, dessas rochas, pela característica delas, mas que sejam desprendimentos menores. E que, geralmente, quando a gente tem esses escorregamentos planares, que a gente chama, né, que a rocha ela sai, né, nesse bloco compacto, assim, a forma de escorregamento dela não costuma ser uma forma onde ela cai para frente. Geralmente, ela cai na mesma posição. Então, é como se fosse fazendo uma analogia bem leiga aqui para que o nosso público consiga entender, como se fosse ali uma fatia ali, né, um pedaço de uma torta, ele escorregando lateralmente. Quando a gente fala dessa situação, infelizmente, a gente observa ali que essa estrutura ela cai que nem um dominó. Então, o que acaba atingindo as pessoas que estão naquele local é a parte lá de cima que cai numa trajetória perpendicular. Isso acabou sendo um elemento aí, né, que intensificou o dano aí que os passageiros, que as embarcações elas sofreram. Em relação à questão das vítimas, a embarcação, né, mais especificamente, que foi diretamente atingida por essa estrutura, como ela foi atingida de uma forma direta, realmente nessa embarcação a gente trabalha com situações de vítimas mais graves. Como lá é um local, né, que a gente está com uma comunicação muito prejudicada, a gente ainda não tem informação detalhada sobre o estado de saúde delas. A gente já tem essa situação de um óbito podendo evoluir para 2. Esses óbitos, a princípio, preliminarmente, seriam de pessoas que estariam nessa embarcação que foi diretamente afetada pelas rochas, mas as informações de saúde sobre os demais ocupantes das embarcações, elas ainda não foram atualizadas devido à situação no sinal da região, que ele é bastante prejudicado. Então, a atualização dessas informações, ela acaba sendo acaba demorando um pouco mais. Tenente, a gente tem informação, então, de quantas embarcações foram atingidas diretamente? Foi uma só, é isso? A princípio, a gente tem 3 embarcações diretamente atingidas, só que em relação às partes mais, as estruturas diretamente da rocha, a gente já tem a confirmação de uma embarcação que foi diretamente atingida. As outras 2 embarcações, a gente não sabe se foram diretamente atingidas pelas rochas ou pelo movimento de onda, né, pelo movimento ali que ele é provocado no momento do choque, da colisão, do impacto dessa rocha com aquela massa de água que está ali abaixo. Tainá? Tenente, eu queria saber o seguinte, tem pessoas desaparecidas ainda? Quantas pessoas e também quantas equipes e quais equipes estão envolvidas nesse resgate? Traz esse cenário para a gente. A gente está com, nesse momento, cerca de 40 militares envolvidos, do Corpo de Bombeiros envolvido nessa operação, além de militares de outros órgãos. Temos uma equipe especializada de mergulhadores, temos o apoio de 2 unidades da região, que são das cidades de Piumhi e Passos, e além disso também a nossa equipe aérea também, que já está pousando no local, para caso seja necessário remover essas vítimas que estão em estado mais grave, a gente já pode fazer isso imediatamente, né? O tempo aqui para voo, ele não está adequado na região, a gente em Minas Gerais, a gente continua com forte chuva nesse momento, então os tetos, né, as condições de aeronavegabilidade, elas ainda estão prejudicadas, mas a gente já, dentro desse nosso planejamento, a gente já dimensiona tanto a evacuação aeromédica quanto a própria evacuação terrestre, caso seja necessário, e também trabalhando com as mobilizações das unidades hospitalares da região para que elas possam ser reforçadas e atender esse quantitativo de vítimas que são maiores. Em relação à quantidade de vítimas, a gente permanece nesse momento, né, com 15 pessoas vitimadas, uma pessoa em óbito, e esse número de óbito ele podendo evoluir para 2 pessoas. A gente ainda carece de algumas confirmações das equipes que estão no local. Mas tem alguém desaparecido ou ainda não? Não tem essa confirmação de que não tem nenhum desaparecido? Nesse momento a gente não tem essa confirmação porque a gente está fazendo cruzamento de dados com a lista dos passageiros que estavam na embarcação. Nesse primeiro momento, como acaba que a gente tem muitas informações, a gente tem um cuidado muito grande para acabar não tendo nenhuma informação precipitada. Então a gente já teve acesso, né, às listas de passageiros e faz esse cruzamento detalhado para confirmar se de fato todas as pessoas que estavam na lista de passageiros realmente embarcaram, estavam naquele momento na ocorrência do acidente. Sim, mas as 15 pessoas vitimadas até o momento, elas já foram resgatadas, elas estão indo a caminho para algum lugar, porque elas não estariam desaparecidas, é isso?
Essas 15 vítimas, elas já estariam sendo atendidas, só que a gente não sabe se existe alguma das ocupantes das embarcações que não está entre essas vítimas e estaria com pessoa desaparecida. Essa confirmação a gente ainda não tem. Tenente, a gente tem informações sobre qual que é o estado de saúde dessas 15 vítimas? Essas informações elas ainda não chegaram porque a gente está, nesse momento, transportando alguma dessas vítimas para os hospitais. Então, as informações preliminares a gente só vai conseguir quando a gente estabelecer esse fluxo de contato que está bastante prejudicado na região justamente pela situação de chuvas. O sinal de celular, de telefone, de internet na região, ele já praticamente não existe. Com as chuvas ele ainda ficou ainda mais prejudicado. Tenente, só para a gente confirmar, até o momento, quantos mortos confirmados até agora? Até o momento confirmado, a gente tem um óbito, podendo evoluir essa confirmação para 2 pessoas, mas no momento confirmado a gente já tem um óbito. Certo. Tenente, Renata volta para conversar com a gente. Renata. Tenente, claro que todos os esforços nesse momento estão direcionados ao atendimento dessas vítimas, eventualmente a remoção delas para o atendimento, porém, para que eventualmente quem estivesse se programando para ir ao local, já há alguma orientação para que os passeios sejam limitados ou interrompidos, de que a área não seja visitada até que se averigue e faça ali uma inspeção dessa região? Há alguma orientação nesse sentido? Olha, no momento a área está isolada, até porque existe a possibilidade de novas rupturas, e está isolada também para fins de perícia, né, que vai ser necessário para verificar exatamente o que aconteceu e bem como as questões legais relacionadas a essas pessoas que foram vitimadas. Para os próximos dias, a gente ainda não tem informações sobre isso, porque a gente precisa avaliar, né, conjuntamente qual que está a situação da rocha no local, se existe a possibilidade, né, de novos desprendimentos, a gente faz uma avaliação verificando se existem novas fissuras, novas trincas, novas afetações no local, mas por enquanto a gente ainda não tem nenhuma informação no sentido da área estar com algum tipo de restrição para os próximos dias. Hoje e provavelmente amanhã a área deve permanecer completamente fechada para esses trabalhos periciais e também de avaliação, mas para os próximos dias a gente vai depender também, além dessa avaliação da rocha no local, também de uma avaliação da conjuntura em relação à previsão climática para o local. Tenente, aproveito para te perguntar se pode existir alguma orientação futura com relação às idas até esse espaço especificamente em momentos em que chove mais ou então meses mais chuvosos, por exemplo. Depois desse acidente, por exemplo, pode ter sim uma mudança de orientação de evitar que lanchas passem pelo local? Na verdade, a orientação que ela já existe é no sentido de que no momento de fortes chuvas, ou então quando a gente tem esse cenário de que a gente está com um solo muito saturado de água em áreas de risco geológico, é que a gente evite esses locais, ou então que a gente permaneça uma distância segura, né, de todas essas estruturas rochosas. Mas certamente essa situação ela vai ser reavaliada para ver se pode ser feita alguma recomendação no sentido, né, de que essa distância ela seja aumentada e também verificar a viabilidade disso, né? Como essa situação realmente é uma situação atípica, mas que pela característica de rocha da região ela pode acontecer, então todas essas análises elas vão ser feitas para poder garantir a segurança das pessoas e dos banhistas que frequentam esse local.